Olá, sejam todos muito bem-vindos de novo ao canal. No capítulo que se segue, Aspásia de Mileto, em Prostitutas Egrégias. Não tive dificuldade alguma para rememorar ponto a ponto minhas encarnações anteriores. Mas a autobiografia que eu publico no capítulo seguinte, cuja redação eu iniciava então, mantinha-me ao contrário, mergulhado em profunda perplexidade, porque faltava nela alguma coisa que lhe tirava toda a verossimilhança a toda a história, como logo se verá. Por 3 vezes iniciei esse relato e outras tantas abandonei. Nesse capítulo explicarei a origem de minhas vacilações e o modo curioso que achei para superá-las. No século IV, anterior à nossa era, houve uma mulher, na Grécia, grande amiga de Sócrates, adorada por Fídias, escarnecida por Aristófanes e que foi, segundo dizem, a mais bela das criaturas e cujo talento natural para o entendimento das artes e das ciências corria em paralelo com sua extrema leviandade e com sua nunca vista beleza. A perfeição do corpo e a harmonia do rosto não foram superadas nos séculos que se seguiram, nem pela famosíssima cortesã chamada Thaís, amante de Alexandre, que à morte dele se casou com o rei do Egito, nem pela refinada Hetaira Frineia, que serviu de modelo ao divino Ápiles para a sua Vênus Anadiômena, a quem pintou nua no exato momento em que ela penetrava entre as ondas, cabeleira dourada solta sobre as páduas, qual cascata de ouro que se precipitasse ao mar, a mesma que, num delírio de grandeza, quis reconstruir a cidade de Tebas, pondo nos muros uma inscrição que dizia: Destruiu-me Alexandre, reedificou-me Frinéia. A outra mulher a que me refiro chamava-se Aspásia de Mileto, e pode-se dizer, na verdade, que era uma mulher pública, no mesmo sentido que se dá a esse termo para designar o homem público, porque era estimada, admirada e conhecida em todo o Oriente, mas sua celebridade não se devia, como se escreveu, ao seu trato íntimo com as grandes figuras do século. Em realidade, seu renome era anterior à sua amizade com Sócrates, que a estimava intelectualmente como a poucos dos seus contemporâneos. Era anterior também às famosas discussões que sustentou com Xenofonte acerca da arte militar, anterior às diatribes que lhe dirigiu Aristófanes por inveja, anterior finalmente ao seu matrimônio com Péricles, que a converteu na primeira dama de Hélade. Tudo isso é certo, mas não é o mesmo do que também merecia Aspásia, de ser considerada mulher pública, pela singular e delicada circunstância de haver adquirido suas joias, casas e imensa fortuna com as contribuições dos seus ínfimos e liberais amantes, que a partir do Egito, da Síria, da Pérsia e até da Roma bárbara chegavam a Atenas com bolsas repletas, só para com ela satisfazer sua libido e também a sua vaidade. Bem, naquele tempo não fui amante, nem devoto e nem admirador da Aspásia de Mileto. A Aspásia de Mileto fui eu. Acontece, porém, que quem escreve isto na vida atual nunca se relacionou com uma meretriz, não sabe interpretar os sentimentos de uma ninfeta e jamais pôs os pés em casa de Lenocínio, por não ter nunca atravessado, nem jovem nem maduro, a porta de um prostíbulo. As únicas notícias que tive em minha juventude e na maturidade de mulher de vida airada foram as da irmã do meu pai, de quem mal se falava em casa enquanto ele vivia, mas o suficiente para que eu entendesse que seu nível de vida era muito mais alto do que o autor dos meus dias, dedicado a uma profissão tão nobre quanto a docência. Uma única letra separa a docência da decência. No entanto, a falta da segunda, conforme ouvi dizer o meu progenitor, era sensivelmente mais rentável que o exercício da primeira. Já aludia a tia Berta, a ovelha negra da família, na antememória destes episódios. E por mais que meu pai a denigrisse, eu, da minha guarita,
de minha castidade, não podia deixar de sentir uma vaga, indefinível e inexplicável admiração por ela. A dificuldade do homem do século XX para entender a mulher que fui há 25 anos atrás há de acrescentar, portanto, duas singularidades: a da minha crassa experiência e a da sobrada experiência dela. Poder-se-ia objetar-me que, para escrever a vida de Aspásia de Mileto, em nada importaria entendê-la. Seria bastante relatar as lembranças quando fui ela. A questão, porém, não era tão fácil de resolver como parece. Aspásia foi a mais libertina das mulheres de sua época. A fama da imoralidade da sua conduta perdura através dos séculos. Sua perversão sexual e seu cinismo não tiveram paralelo no seu tempo. Nisso estão de acordo Eupolles, Cratino, o poeta Hermipo, o baboso Aristófanes e, vários séculos depois, o romano Cícero, sempre amigo de meter-se em camisa de 11 varas. Pois bem, em minhas recordações faltam dois dados que me parecem essenciais, considerando-se o gênero de vida que ela levava. Melhor dito, que eu levei. Um é a lista dos meus ínfimos amantes de cujos nomes não tenho notícias, com a única exceção dos muitos insígnes. E o outro que me falta é o menor sinal de desejos lascivos, o único sentimento de luxúria ou, se preferir, de apetite carnal, da exacerbação da libido, de anelos eróticos ou de espasmos amorosos. Como é isso possível em uma mulher da minha catadura? Ou não fui cortesã que todos propalam, a mulher pública que deixou marca nas profundezas da história da Grécia, e nesse caso os historiadores mentem, ou então ela, em seus derradeiros dias, sofreu de uma amnésia que eu herdei, e que não me permite recordar em meus dias o que ela não recordava nos seus últimos dias. Outra explicação seria a de que a personalidade de uma meretriz de luxo fosse muito diferente da que eu imaginava. Dar-se-ia o caso que fosse frígida, uma perversa sexual? Quem me poderia esclarecer tais dúvidas? Ninguém melhor, disse-me eu, que uma pecadora. E decidi visitar uma casa de meretrício. Cometi a ingenuidade de aconselhar-me com Etel, que não se atrevendo em quebrar na minha cabeça um jarrão de porcelana chinesa, presente de casamento dos pais e única peça de valor dentro de casa, estilhaçou-o em cima dos meus pés. Em vão tentei acalmá-la, argumentando que meu interesse era puramente científico e propus-lhe mudar meu primitivo propósito de visitar um bordel para o de convidar para vir comer em casa uma mulher da arte, para que satisfazesse minha curiosidade intelectual, entenda-se. Sempre fui um incompreendido. Etel, entre soluços, ameaçava ir para a casa dos pais, abandonando-me para sempre, se eu lhe desonrasse o lar trazendo uma rameira. Que fazer então para solucionar meu problema? Dando-me voltas e voltas à cabeça, ocorreu-me que a tia Berta vivia ainda. Fora ilustre profissional do velho ofício. Como Aspásia, era culta, adorava a vida social e gostava de cercar-se de pessoas insígnes. Como Aspásia, chegada à velhice, era considerada e respeitada. Tia Berta era a única mulher adequada para ilustrar-me sobre o que eu queria. Como não terá ocorrido pensar nisso antes? Desejoso de contemplar o conhecimento da mulher que fui, simulei para até uns compromissos universitários. Tomei o trem e me dirigi à cidade em que vivia e cujo nome, por razões evidentes, vejo-me obrigado a silenciar. Encolheu-me o ânimo ao constatar o luxo do palacete em que vivia tia Berta. Porém, mais ainda, quando me vi em sua presença e pude admirar-lhe a distinção e a beleza, porque quem teve, reteve a sua notável altivez. Na véspera, deixei na portaria de sua mansão uma carta que informava da minha presença casual na cidade. Pedia-lhe permissão para ir vê-la e lhe fornecia o meu endereço.
Ao chegar ao hotel, encontrei um recado seu, convidando-me para o dia seguinte, à hora do chá. Dediquei a tarde toda a fazer uma lista de perguntas que pensava fazer-lhe, e de manhãzinha enviei-lhe um grande ramo de flores como heraldo de minha visita. Agora, ao tê-la diante de mim, não podia conceber que essa dama tão distinta, que irradiava cortesia e respeitabilidade, pudesse algum dia ter sido uma mulher de rua. Andava lá pelos 70 e alguns anos, pulcramente penteada e bem arrumada. Caminhava ereta, embora apoiada em uma bengala, de ébano com cabo de prata. E os poucos adornos que ostentava eram um camafeu na blusa, à altura do peito, um solitário na mão direita e uma fita de seda negra cingindo-lhe o pescoço. Observou-me fixamente, franzindo os olhinhos azuis, levemente rajado de rosa pela conjuntivite, e pareceu-me sentir nela certa desilusão, ao deparar com aquele homem míope, gordo, calvo e corado, com cara de menino prematuramente envelhecido, e que dizia ser o seu sobrinho. Com ar distante, estendeu-me uma mão de porcelana, dorso sulcado por grossas veias azuis, e me fez passar para uma saleta. Não foi pequena minha decepção ao constatar que não era o único convidado. Os outros presentes à tertúlia eram a prefeita da cidade e o senhor bispo da diocese, vice-presidente e presidente de honra, respectivamente, pelo que entendi, de um dos patronatos beneficentes fundados por tia Berta. Feitas as apresentações, quebrado o gelo dos primeiros minutos, mostrou-se muito agradecida com minha visita. Perguntou-me pela saúde de meu pai. Fingiu ignorar que o irmão tinha morrido 30 anos atrás. Entristeceu-se muito, mais por cortesia do que por interesse. Perguntou-me se era casado, se tinha filhos, a que me dedicava e muito blá 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 de circunstância. O senhor bispo pareceu-me interessar-se que eu fosse professor universitário e chegou até a afirmar que teria lido alguma de minhas obras. Mostrou-se homem de vasta cultura, grande leitor e curioso de não poucos saberes. Perguntou-me se eu tinha alguma obra nova em mãos. Respondi-lhe que sim, e divertiu-se ao saber que eu estava reunindo dados para escrever uma biografia de Aspásia de Mileto. Árduo tema, comentou. Quem é Aspásia de Mileto? Perguntou a prefeita. Uma aventureira contemporânea de Fídias, respondi, que conseguiu seduzir o grande Péricles e casar-se com ele. Por que aventureira? Perguntou intrigada a tia Berta. Foi mulher de muita cultura, respondi evasivo, grande retórica e até poetista. Acredita-se que foi ela a verdadeira autora de um famoso panegírico, peça insígne de eloquência que Péricles leu em honra aos mortos na batalha do Peloponeso. Mas por que disse antes aventureira? Insistiu a dona da casa. Bom, na verdade, os princípios de Aspásia de Mileto foram um tanto turvos, menos limpos, seguramente, que os anos da sua gloriosa velhice. Mas que foi que ela fez? Insistiu minha tia. Era mulher extremamente libertina, respondeu o bispo por mim, radicalmente amoral. Diz, inclusive, que exerceu a prostituição. Satisfeito por haver chegado com tanta facilidade ao tema que mais me interessava, considerei-me obrigado a precisar. Não é que se diga, senhor bispo, é absolutamente certo que exerceu. Que horror! Exclamou tia Berta. Como é possível que Péricles se casasse com uma mulher da vida? Eram pagãos, sentenciou o bispo com grande clarividência. E, dando por concluído o tema, pediu à tia Berta que lhe servisse um cálice de anicete. Naquele dia não pude, graças à presença dos ilustres convidados, aprofundar-me na questão. Entretanto, em outras visitas posteriores, procurava dirigir a conversação para o tema de minhas investigações, o que não era muito difícil, pois tia Berta não parecia propensa a iludi-lo. Certa tarde, estando a sós com ela, disse-lhe que uma mulher estaria sem dúvida mais capacitada que um homem para escrever acerca de Aspásia de Mileto, porque a nós nos faltava a necessária aptidão para penetrar na intimidade de uma personalidade feminina tão complexa como a dela. Nem você
e nem eu, querido sobrinho, pode entender as verdadeiras raízes da perversão moral. Como compreenderiam pessoas irrepreensíveis como você e eu? Roguei a tia Berta que servisse um cálice como o que pedira dias antes ao bispo e que então eu recusara. Precisava cobrar ânimo para formular algumas das perguntas chaves e mais delicadas. Mas esvaziei o copinho e não me atrevi. Tal era o respeito que me inspirava aquela venerável senhora e tão fina, delicada e circunspecta. Somente após tragar o segundo gole, aventurei-me a dizer: Tia Berta, não me tome mal. Quero dizer, se não consideraria desrespeitoso que lhes fizesse algumas perguntas um tanto delicadas? Contemplou-me uns segundos, tão alarmada quanto perplexa. Umas perguntas? A mim? Depende naturalmente do que se trata essas perguntas, para saber se me ofenderão ou não. Nada mais longe de minha intenção do que faltar-lhe com o respeito, tia Berta. Entretanto, é que só uma senhora da sua idade, atrever-me-ia a consultar sobre alguns aspectos que me ajudariam a entender melhor a minha biografia. Piscou repetidas vezes, franziu os lábios com severidade, não despregou de mim os olhinhos azuis, nem respondeu coisa alguma, mas ergueu o busto, temerosa e ao mesmo tempo curiosa, para saber até onde chegaria o meu atrevimento. Tia Berta, trata-se, disse eu, de entender alguns aspectos do ofício que Aspásia de Mileto exerceu. Observei como lhe inchavam as veias do pescoço, apesar de elegante gargantilha de seda negra que o cingia. Que posso eu saber disso? Por que perguntar-me essas coisas exatamente a mim? Creio ter entendido, tia Berta, que você e o senhor bispo são patronos de uma sociedade beneficente que acolhe meninas desgarradas. Creio que as chamam mulheres arrependidas ou algo parecido. Pareceu-me notar certo relaxamento, certo alívio em sua atenção anterior. Com efeito, é verdade, mas qualquer dúvida a respeito será melhor que a trate com o senhor bispo e não comigo. Não são temas que se tratem com uma dama. Mas o senhor bispo não é mulher, protestei. E ocorreu-me que você, zelando para reforçar a moralidade readquirida de alguma dessas arrependidas, tenha-lhe talvez escutado as confidências. Torno a repetir-lhe, sobrinho, que não são temas adequados de conversa entre um jovem e uma senhora. Não sou jovem, tia Berta. Meu interesse é puramente científico e confesso que fiz essa longa viagem só para falar disso com você. A confiança que dá o parentesco. Você é tenaz, querido sobrinho. E se me permite, um pouco ingênuo. Há coisas que os homens sabem por si mesmos, sem necessidade de conversar a respeito com uma anciã. Interrompeu-me tia Berta, ao passo que fazia grandes esforços por conter o riso. Em tom patético, que a ela pareceu terrivelmente cômico, exclamei: A quem recorrer então para saber se Aspásia de Mileto podia ser frígida ou se isso é impossível em mulher que exerceu tão altivamente, eficientemente o mais antigo dos ofícios do mundo? Com lágrimas nos olhos, nascidas da hilariedade contida, tia Berta pôs-me a mão na face. Você é um menino, disse-me, enquanto acariciava o rosto com mais malícia do que amizade. Você é um menino cândido, como uma pomba. Não tornarei a convidá-lo a sós para evitar-lhe o risco de se pôr em ridículo diante dessa velha tia, que já começava a apreciá-lo. E agora vá para o seu hotel e, se pelo caminho encontrar uma rameira, faça-lhe as perguntas que julga tão interessantes. Há coisas, sobrinho, que os homens sabem por si mesmos, sem necessidade de conversar a respeito com uma anciã. Mas é que eu, por mim mesmo, não sei nada, tia Berta. Sou desses poucos homens que não sabem nada. Nunca estive com... Não lhe pedi confidência sobre sua vida privada. Jovem amigo, interrompeu-me tia Berta, ao passo que fazia grande esforço para conter o riso. Em tom patético, que a ela pareceu terrivelmente cômico, exclamei:
A quem recorrer, então, para saber se Aspásia de Mileto podia ser frígida, ou se isso é impossível em uma mulher que praticou tão ativa e eficientemente o mais antigo dos ofícios do mundo? Com lágrimas nos olhos, nascidas da hilariedade contida, tia Berta pôs-me a mão na face. Você é um menino, disse-me, enquanto acariciava-me o rosto com mais malícia do que amizade. Um menino cândido, como uma pomba. Não tornarei a convidá-lo a sós para evitar-lhe o risco de se pôr em ridículo diante desta velha tia, que já começava a apreciá-lo. Agora vá para o seu hotel, e se, pelo caminho, encontrar uma rameira, faça-lhes essas perguntas que julga tão interessantes. Tocou uma campainha e atendeu um criado, a quem ordenou que me acompanhasse até a porta. Deprimido e envergonhado, saí do quarto sem despedir-me. Antes de fechar a porta atrás de mim, pude escutar tia Berta rir-se sozinha. Não tornei a vê-la. Recolhi minha pequena bagagem, fui diretamente para a estação e naquela mesma noite tomei o trem para minha cidade natal, decidido a abandonar a redação de minha 30ª memória. Como verá o leitor, desisti do relato de muitas delas. Se as escrevesse todas, necessitaria de mais tomos que os da Enciclopédia Britânica e de um tempo que não poderei alcançar em vida. Antes de chegar a ser esposa de Péricles, fui remador no Nilo, leproso no Himalaia, lenhador em Roma, fui executado por apedrejamento em Cimaria, comido vivo pelos Caribes, caçado na tundra setentrional, bailarina na Tailândia, domador de cavalos na Mongólia, saltimbanco na China, bruxa e feiticeira em Tartesos e outras muitas vidas que não fiz emergir das profundidades da minha memória por falta de tempo e para a devida concentração, embora seja esta uma das minhas ocupações preferidas. Da mesma forma que não redigi as vidas citadas e as que me faltam citar, também decidi não fazê-lo, apesar do meu fascínio sobre o assunto, com a memória que se refere à minha encarnação no corpo perfeito de Aspásia de Mileto. Isto era uma fantasia infantil, e mantive a decisão durante vários meses, ao cabo dos quais tive que desdizer-me ao receber uma deliciosa carta de tia Berta que rezava assim: Insólito sobrinho, disse-me o senhor bispo que você é um verdadeiro erudito e que o seu livro sobre os enterramentos maias, que ele acaba de ler, contém tal acúmulo de dados e conhecimentos que não se diria outra coisa senão que você viveu entre eles. Por conseguinte, animei-me, tão só para ajudá-lo, a fazer uma pesquisa entre essas desgraçadas arrependidas que a minha fundação protege. Pesquisa que estendia a algumas demais categorias, retiradas ou ativas, cujos nomes me foram sugeridos pelas reabilitadas. Os resultados, querido, foram surpreendentes. Quase todas que triunfaram plenamente em sua desprezível atividade, as que são retiradas por magnatas ou, sem necessidade disso, acumularam rendas para viver, já não com desafago, mas com luxo, gozam do inefável privilégio da frigidez. E como este é muito provavelmente o caso da sua Aspásia de Mileto, apressei-me a escrever-lhe para dizer isso. Você tem o direito de perguntar-se como podem triunfar essas mulheres vis em um ofício que não lhes apraz. Dir-lhe-ei que não é verdade que não lhes agrade. Encantam-nas as joias, os trajes, as viagens com que são obsequiadas e o dinheiro que obtêm com a infame relação. Afaga-lhes gostar, embora não gostem de nada, serem amadas, embora não amem, provocar paixões em outros, embora não as experimente em si. Eis o que as apraz em seu ofício. E não há maior êxito em sua carreira para a mentalidade perversa que estes 3 triunfos: roubar o esposo ou o homem de outra mulher, que alguém se arruine por elas ou que alguém se suicide por sua causa. Os 3 casos lhes enriquecem a biografia, revalorizam-nas aos olhos de outras cortesãs da classe, em suma, as envaidecem. Outra característica dessas fêmeas terríveis é o seu desprezo pelo homem, já que não experimentam nenhuma das miseráveis paixões que enlouquecem os varões que estão com elas, mas fingem,
sentem-se senhoras e dominadoras da situação. As outras, as passionais, se lançam à vida airada para ganhar umas moedas para sobreviver e acabam exercendo o ofício porque lhes agrada a relação carnal. Jamais deixarão de ser pobres. Serão sempre maltratadas, desprezadas, dominadas pelo vício e acabarão na vida do tugúrio, no cárcere ou no hospital. As qualidades mais apreciáveis para triunfar em tal classe de negócios são ser muito bela, isenta de escrúpulos morais e de preconceitos sociais, amar-se a si mesma acima de todas as coisas, ser frígida de corpo e fria de mente, ser grande fingidora e comediante, não pôr limites à sua ambição temporal, nem à misericórdia de Deus em que todos creem. Com todas essas armas, sobrinho curioso, é muito difícil não triunfar. Segundo me dizem as que me informaram, porque eu, pobre velhinha, que posso saber dessas coisas? Estude, sobrinho, se essas qualidades as possuía Aspásia de Mileto, e se no caso de tê-las, não se surpreenda com o seu casamento com Péricles. Esperando ter podido lhe ajudar, ser útil, saúda-o carinhosamente sua tia Berta. Atenção! Mande-me a biografia quando estiver pronta. E se você ganhar dinheiro com o livro, será muito bem recebido um donativo para a minha fundação, que no final das contas irá para as mãos daquelas que lhes forneceram essas informações. Beijei com ternura a carta da ovelha negra da família. Que esplêndido estudo me fez tia Berta de si mesma. Que autorretrato perfeito! Sobretudo, que grande favor me fez, pois por mim mesmo nunca teria chegado a esta formidável conclusão. As prostitutas egrégias, as implícitas meretrizes, as divinas hetairas, as excelentes coristas triunfantes eram frígidas. E a razão do seu triunfo era precisamente a frigidez. Notável descoberta. Aquilo que me parecia ilógico se me apresentava agora de uma pasmosa congruência. A barreira que se opunha ao entendimento de como fui eu no século IV, anterior à nossa era, derrubou a tia Berta, só com o olhar-se no espelho de suas gloriosas experiências. A partir daí, não hesitei em escrever por extenso minhas vivências de quando fui a mais admirada, desejada e invejada mulher pública da antiguidade. Se você está gostando do livro, não se esqueça, compre o livro físico para prestigiar o autor. O link está logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Dê seu like, compartilhe esse áudio para que mais pessoas desfrutem dessa história belíssima de Torquato Luca de Tena. No próximo capítulo, Aspásia de Mileto, 39ª memória. Aguarde.